Olá, queridos. Eu quero compartilhar uma passagem com vocês. Amém? Essa passagem bíblica se encontra no livro de Juízes, no capítulo 17, no verso 7, que diz assim, olha: havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita estrangeiro naquele lugar. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar, e assim, seguindo o caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fica comigo. Mica disse, vou repetir: fica comigo como meu conselheiro e sacerdote, e eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, e a roupa e o sustento. E o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um filho. E Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Primeiro eu quero dizer para vocês quem era Mica. Mica era um homem idólatra e que fez da sua casa um lugar de idolatria a outros deuses. Então, quando aquele jovem levita estava passando por ali, o Mica seduziu aquele jovem a ficar com ele. Ele viu a oportunidade que o jovem estava procurando um lugar para ficar, um lugar para morar. Então, o Mica seduziu aquele jovem a ficar com ele. Ele usou essa estratégia: fica comigo, que eu vou lhe dar dinheiro, vou lhe dar roupa e vou lhe dar sustento. Então, diz a Bíblia que aquele jovem consentiu em ficar com Mica. Mas quem que era Mica? Mica era um homem totalmente corrompido espiritualmente. Quando aquele jovem, diz a Bíblia, que quando ele entrou na casa de Mica, ele poderia dizer: poxa, aqui não. Poxa, você tem imagem de escultura. Você fez da sua casa um templo para outros deuses. Você é um homem idólatra, você está corrompendo o mandamento de Deus. Não, eu não vou ficar aqui, eu vou sair daqui. Mas por que o jovem levita ficou? O jovem levita ficou porque ele foi seduzido pelo material, pelo dinheiro, pela roupa, pela comida, pelo conforto que Mica estava lhe oferecendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Você, pastor, você, sacerdote, você tem que tomar muito cuidado, porque existem os micas da vida, os micas espalhados por aí, que têm oferecido dinheiro, que têm oferecido roupas, que têm oferecido conforto, mas são homens que corrompem a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, e que seduzem os levitas, os jovens levitas, a se tornarem sacerdotes de Satanás, sacerdotes do diabo, levando as pessoas ao engano, levando as pessoas ao erro, levando as pessoas a se afastarem da presença de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com os micas espalhados por aí. O jovem levita, ele poderia ter recusado ao entrar na casa de Mica, e quando ele depara com a idolatria, ele poderia ter saído, recusado, saiu, mas a Bíblia diz que ele consentiu em ficar ali. E diz a Bíblia que Mica consagrou o jovem levita sacerdote. Não foi Deus que consagrou o jovem levita a sacerdote, foi o Mica que consagrou aquele jovem levita a sacerdote. E o detalhe da palavra, que o próprio Mica diz assim, olha, quando ele consagra o jovem sacerdote, ele diz assim: agora sei que o Senhor me fará bem,
porque tenho um levita como sacerdote. Você percebe que o Mica, ele mistura a lei de Deus, a palavra de Deus, ele mistura Deus com a idolatria. Ele mistura o certo com o errado. E talvez você tenha visto isso, talvez você tenha vivido ou esteja vivendo isso, né? Misturando aquilo que é santo com o profano, aquilo que é de Deus com aquilo que é do diabo, e perdendo o amor. O levita ficou ali pelo dinheiro, pela roupa, pelo sustento, pelo aquilo que o Mica seduziu ele. Mas ele não estava ali, ele não estava ali pela verdade, ele estava ali pelo dinheiro. Então a obra de Deus não se deve ser feita pela ganância, pelo dinheiro, pelo conforto, não. A obra de Deus tem que ser feita pelo amor, pelo temor e tremor. A obra de Deus tem que ser feita pelo chamado. A obra de Deus tem que ser feita por respeito ao Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E o levita ficou ali pelo que Mica tinha lhe oferecido, pelo dinheiro, pela ganância, pelo bem-estar do seu ego, do seu eu. E a obra de Deus não é feita por isso. A obra de Deus é feita pelo amor, a obra de Deus é feita pelo respeito à palavra de Deus. A obra de Deus, em primeiro lugar, nós temos que examinar a Escritura, amar a Escritura e saber que a palavra de Deus é suficiente para nos salvar, para nos restaurar, para nos abençoar. Então aquele jovem ficou ali com o idólatra, com o Mica. Tome cuidado de você não entregar o seu chamado aos micas espalhados por aí. De se entregar aos micas que estão espalhados por aí. Porque talvez você possa ser consagrado pelo Mica e deixar de ser consagrado pelo Senhor. Aquele jovem, provavelmente, ele estava ali naquele lugar destruindo o seu ministério, destruindo o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, sua vida de santidade diante de Deus. Pelo quê? Pelo que Mica ofereceu, pelo dinheiro, pela ganância, pela roupa, pelo bem-estar do seu eu, do seu ego. É por isso que nós não devemos fazer as coisas pela nossa vontade, mas fazer as coisas ou a obra de Deus pela vontade de Deus, sendo levado e conduzido pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Então eu espero que você tenha entendido isso, que você possa ler essa palavra. Eu vou repetir Juízes capítulo 17, versículo 7, e você vai ver o Mica, né, que era um homem idólatra e que misturava tanto a idolatria quanto com as leis de Deus, né? Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Agora eu sei que Deus me fará bem, porque eu tenho um levita como sacerdote, um idólatra misturando as coisas de Deus, o santo, com o profano, né? E os micas são assim. O Mica é assim. O Mica, ele mistura o santo com o profano. Quer dizer, ele já não sabe mais ponderar isso. Ele não sabe mais separar isso. O que é profano e o que é santo. Os micas são assim. Os micas, para ele, tudo é lícito. Tudo é lícito, né? Tudo para eles vale. Mas não é assim. Não é assim. Se você é sacerdote de Deus, se você é um levita de Deus, então você tem que andar por obediência à palavra de Deus, por obediência aos conselhos, estatutos, à doutrina de Cristo, à doutrina de Deus. Espero que você tenha entendido e que Deus abençoe muito a sua vida. A paz do Senhor, um forte abraço, fica na santa paz do Senhor Jesus.